pessoal, tudo bom? A gente está aqui para gravar mais um episódio com vocês. Dessa vez a gente trouxe dois convidados muito especiais. Estou com meu amigo Eduardo aqui para me auxiliar nessa conversa. E hoje a gente trouxe o Eduardo e o Ben. O Eduardo ele foi tesoureiro no BBA, foi CIO da Asset do Itaú, né? O Ben foi ex-estrategista da Asset do Itaú, também ex-estrategista-chefe lá, estrategista global do JP Morgan e economista no Citibank. Ben, Eduardo, muito obrigado pela participação aqui hoje. Obrigado pelo convite, obrigado de ter a gente aqui, contar um pouco da nossa história para vocês e para a turma aí da Levante. Acho que vai ser um bate-papo bacana aqui. Com certeza, vamos lá. Pô, eu que agradeço. E queria, até para o pessoal conhecer um pouco melhor vocês, né, que está assistindo a gente, poxa, como é que foi a carreira de vocês, a transição até chegar na Gilbart? Vocês passaram por coisas muito relevantes ao longo da carreira, né? Fala pra gente um pouquinho como é que foi tudo isso. Mas eu sou economista, então fiz doutorado. Sou economista, sou gringo, então tem várias características. Eu fiz doutorado nos Estados Unidos em economia, saí e entrei no grupo de pesquisa, passei uma época um pouco mais acadêmico no Fed, no Banco Central, lá no grupo de pesquisa internacional. E daí eu saí para o setor privado, passei um pouco, como você falou, alguns anos no sell side, mas a maioria do tempo no buy side, no JP Morgan Asset, no grupo de multi-asset. E lá a indústria de multi-asset é bem diferente do que é aqui no Brasil. Acho que é, em certas maneiras, bem mais desenvolvida. Então, passei 6 anos e meio lá, olhando os portfólios de multi-asset e a relação que eles têm com o business cycle, os fundamentos da economia global, principalmente o ciclo de economia americano. E desenvolver algumas ferramentas para enxergar quais são as conexões entre o business cycle e os portfólios. E daí eu fugi da pandemia em 2020, cheguei aqui no Brasil, vai fazer 4 anos agora morando no Brasil. E eu já conheci Eduardo e o time na Itaú. E entrei em contato com ele e descobri alguma coisa que eu não sabia, que eles estavam desenvolvendo produtos de multi-asset super interessantes lá. Então foi um fit super interessante. Então para mim uma experiência, abrir meus olhos em várias maneiras. Estou gostando da minha aventura profissional e pessoal aqui no Brasil. E continuar aqui, eu sou Head of Research na Gilbart. A gente saiu da Itaú Asset ano passado para montar a gestora. A minha história é um pouco diferente, não tem esse lado tão acadêmico, apesar de ter feito algumas coisas, né? Mas quase 30 anos de mercado, com um viés muito grande assim, para mercados globais. Acho que a parte relevante lá na tesouraria do BBA, como você colocou, eu montei o que depois ficou conhecido como a mesa de mercados emergentes, bastante ativa, principalmente no mercado de bonds, Brady Bonds, mas depois mercados emergentes como um todo. Operava globalmente, eu já tive gestora antes, no passado. Em 2017 voltei para a Itaú Asset, né? Eu já conhecia a turma lá, obviamente, uma casa muito próxima. E voltei lá para ajudar a solucionar um dos problemas que a gente estava tendo, que a Itaú Asset estava tendo, né? Então, que era o fato de que a taxa de juros estava caindo. E, vamos lembrar, em 2017 o juros estava cerca de 10%, 9%, vindo de 14% em 2016, né? E o então CEO da Asset, o Marcelo Siniscalchi, ele me chamou porque ele falou, estamos com um problema aqui, juros está caindo, Itaú Asset tem 550 bilhões de reais sob gestão, uma grande parte do dinheiro naquele momento ainda era em produtos de baixo risco, né? Fundos de DI, high grade, fundos de renda fixa, e o dinheiro está começando a procurar ativos ou produtos com mais risco, produtos mais sofisticados. E a gente aqui na Itaú Asset, a gente não tem muita oferta disso. O Itaú tinha o Red Plus na época, né? Baita de um produto, mas estava fechado para captação. E o Marcelo falou, olha, eu preciso criar coisas que sejam sofisticadas e escaláveis, né? Foi um desafio bem interessante. Então, em 2017 eu voltei para o Itaú, dessa vez então na Itaú Asset. E foi um aprendizado monstruoso. Obviamente, o Itaú é uma baita de uma instituição, mas uma casa que tem o Asset, tem o Fund of Funds que investe globalmente, tem o Wealth Management que investe globalmente. Então, a gente tem muito acesso, né? E foi com essa ideia que eu fui para o Itaú. A gente fez um research grande sobre
as grandes casas, os grandes hedge funds, grandes casas de investimento fora do Brasil. Daí surgiu as ideias de alguns produtos que a gente desenvolveu ao longo do tempo na Itaú Asset. Foi lá que, por exemplo, que eu conheci o Ben. Né? A gente olhava para o JP Morgan Asset Management como uma casa, um benchmark para o Itaú, né? JP Morgan, Itaú. Uhum. E a gente ficava lá tentando aprender com ele, que ele achava que estava vendendo alguma coisa para a gente e a gente estava roubando a ideia dele. Né? E aí uma hora, quando ele voltou, quando ele fugiu do Covid com a esposa e a família, ele ficou meio fácil de conectar os pontos aqui. Né? No final do meu tempo, nos últimos anos, eu era o CIO da Itaú Asset, que é um monstro, né? Quando eu saí tinha 750 bilhões de reais sob gestão, não sei exatamente qual é o número hoje. Dependendo de onde você olha, é um país praticamente, né? Não, sem dúvida, é muito grande, mas mais do que grande, é muito interessante porque é muito diverso em termos de produtos que a gente oferece lá, né? Que eles oferecem, quando eu estava lá a gente oferecia. Então desde o ETF de um lado, que não é necessariamente tomada de decisão de risco, mas é construção de produtos e processos. No outro extremo, sei lá, um hedge fund mais curto prazo e tudo no meio do caminho. Né? Então, crédito estruturado, crédito high grade, crédito high yield, renda fixa, equities long only, long and short, long bias, todo o time de multi-asset class, mandatos com diferentes características, seja de exposição de risco, de amplitude de ativos que pode investir, quanto o risco que está disposto a tomar. Então, basta de um aprendizado. E aí eu acho que essa ideia de você olhar para tudo e ver, entendi. A gente nunca entende, a gente acha que entende. Né? Bom, mas é legal ter uma visibilidade boa do que tem de oferta no mercado brasileiro. Eu acho que tem uma coisa que dá para a gente fazer um pouco diferente, um pouco melhor do que existe hoje no mercado. Né? Então, o Ben, a gente se conheceu nesse processo, junto com mais gente que veio, a Milena, por exemplo, que veio com a gente do Itaú. E a gente saiu junto para montar a Jubarte há um pouco mais de um ano atrás. E o primeiro fundo macro a gente lançou há 2 meses atrás. Já entrando nessa parte da Jubarte, né? Se você puder explorar um pouco o nome, né, que a gente estava conversando ali antes, e também já explicar um pouco a abordagem que vocês utilizam lá na casa, que, como você comentou, é um pouquinho diferente das demais aqui. Bom, por que Jubarte? Primeiro porque precisa ter um nome. Não dá para não ter nome, então tem que ter um nome. E aí a gente queria sair do comum, né? Porque a gente acha que a gente está fazendo um negócio um pouco diferente, a gente queria ter um nome um pouco diferente. Alfa, sei lá o quê, né? Alfa X, Alfa whatever, né? Então, a gente quis fazer um negócio diferente. A Jubarte, ela é um bicho grande, né? Eu acho que remete ao fato de que a gente olha para coisas que são escaláveis, mas ela é um bicho ágil também, né? A Jubarte é a única baleia que salta. Quando vocês veem aqueles saltos da baleia, né? É sempre Jubarte. A única baleia que salta é a Jubarte. Vocês vão poder falar, mas a orca não é baleia, a orca é um golfinho. A gente tem essa característica de investimento global, tanto no nosso mundo macro quanto a outra parte do negócio que é ativo real, mas a gente pensa globalmente. E a Jubarte é um bicho que ele é global, ele está em todos os mares. Né? São diferentes populações nos diferentes mares, mas está em todos os mares. Além disso, a Jubarte ela faz uma coisa que é importante no nosso modelo, no nosso processo de investimento, ela faz a migração. Né? A Jubarte ela migra, então no Brasil ela vai para Abrolhos para se procriar, aí ela desce, vai para Abrolhos no inverno, aí ela desce no verão lá para a Antártida. Todas as populações fazem migrações e é exatamente o que a gente faz no nosso processo de investimento no fundo macro, que a gente vai migrando a alocação de risco ao longo do ciclo econômico, né? No Brasil, no mundo. Então, assim, a gente pode falar o dia inteiro, a gente vai aprendendo um pouco mais de Jubarte. Né? Ela trabalha em grupo, super inteligente, tem os cantos mais complexos. Sim. Né? A gente... Só boas qualidades, então. Boa, legal. Mas uma coisa interessante, a Jubarte foi Bom, a população da Jubarte, ela quase foi extinta na década de 60. E o movimento Salve as Baleias foi o primeiro movimento de sustentabilidade no mundo. A gente talvez não lembre, assim, mas Salve as Baleias foi o primeiro movimento assim, para
Pô, legal. Legal. E você falou de Abrolhos. Abrolhos eu sou mergulhador. Você é mergulhador? Eu mergulho. Legal. E Abrolhos é meio que um lugar, assim, muito importante para vocês. Você que para quem gosta de mergulhar, né? Um momento de curiosidade aqui. Mas em setembro lá, falam que é uma das coisas mais bonitas. Eu quero ver se eu consigo ir. Eu sou louco pra ir. Mas, pô, legal. E aí, entrando um pouco na gestora, né? Vocês têm uma abordagem um pouco mais macro relacionada a ciclo de negócio, né? Qual que é a abordagem que vocês pensaram em construir ao fundar a Jubarte? Deixa eu falar o que a gente não faz. Tá. Quando você olha para o multimercado típico no Brasil, né, o que você tem? Você tem o que eu vou exagerar para fazer o ponto, né? Você tem um empilhamento de trade ideas, né? Então, normalmente são 2 a 20, 30 gestores numa casa. Aí você tem 2 ideias, então, sei lá, você está tomado os juros US, aplicado no Brasil. Você está vendido no Bovespa, comprado no S&P, ele está na inclinação, eu estou comprado no dólar. Cada um tem suas 2 ou 3 ideias, normalmente é assim que funciona. Tesouraria assim normalmente também. Pode ter gestores especializados em mercados diferentes. E o resultado do portfólio é um empilhamento dessas ideias. Às vezes é construído de maneira mais sistemática, né? Então, eu intencionalmente procuro PMs com perfis diferentes, ou às vezes é de maneira meio caótica. Né? Uhum. Tem gente que faz isso muito bem, olha para curto prazo, tem gente que tem investimento de horizonte de investimento de 15 minutos. Isso aí é o típico. Né? A dificuldade disso, e tem gente que faz isso muito bem feito e ganha dinheiro fazendo isso, é que você não sabe o que você está investindo. Né? O que você tem ali no final do dia? Não sei, eu tenho uma cota. Tem gente que faz isso bem feito, tem mérito, parabéns. Não é isso que a gente quer fazer. A gente está no outro extremo, né? Se a gente fosse pensar. Então, num lado é empilhamento de ideias, né? Está no outro extremo, se tivesse uma régua aqui, que a gente pensa na construção do portfólio. Né? Então, o que a gente faz, eu vou deixar o Ben ele aprofundar mais, porque é muito mais elegante do que eu falando, além do sotaque, que é legal. Mas o que a gente faz de uma maneira simples, e é fácil de falar e não tão fácil de fazer, é o seguinte: a gente tem um processo de investimento que tem algumas fases. Primeiro, a gente procura identificar o ciclo da economia, tenta de maneira mais sistemática, tentar datar os ciclos da economia. A gente faz isso para o Brasil, faz isso para os Estados Unidos. Segundo passo, a gente tenta entender como cada ativo se comporta em cada momento do ciclo, sempre baseado em dados. A gente faz uma análise sistemática dos dados e tenta entender como os ativos se comportam. Terceiro passo, a gente constrói os portfólios adequados para cada momento do ciclo. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, tem um momento do ciclo que equities funciona e duration média funciona. E dólar é ruim, por exemplo. Tem outro momento do ciclo que vai mais sentido você ter duration mais longa e mais equity. E você não quer ter dólar aqui. Aí em cima você quer ter mais dólar, você não quer ter duration, não quer ter... Então, a gente sabe, assim, eu estou pensando só no Brasil por enquanto, para simplificar, mas a gente entende quais são os ativos que funcionam em cada momento do ciclo e a gente constrói um portfólio ótimo para cada momento do ciclo. Então, vocês estão olhando classe de ativo e não classe setor. De ativo. Tá. Classe de ativo. E, por fim, que é o mais difícil de tudo, é ter uma assertividade de onde a gente está no ciclo, hoje, para construir o portfólio adequado para o momento. Então, assim, é simples de falar, e isso é legal, porque você, acho que entendi mais ou menos. Uhum. Muito estudo, muito dado por trás, com uma decisão discricionária na ponta. E aí, quais são, dentro desse processo de análise, quais são os principais fatores macro que vocês utilizam para identificar esses momentos do ciclo? Deixa eu dar um passo para trás, só para dar o contexto para esses indicadores. Qual é o nosso objetivo? O objetivo de investidor é catar prêmio de risco do mercado, que o mercado está oferecendo, e, além disso, catar prêmio de risco em cada fase, cada ambiente de macro que existe, né? Inflacionário, com crescimento alto ou baixo, etc. Então, nosso objetivo é catar prêmio de risco. Só que no Brasil, o maior desafio é que esse prêmio de risco do mercado tem oscilação bem ampla. Uhum. Né? Por quê? Tem correlação muito grande, muito alta entre os ativos. Então, tem alguns momentos do ciclo onde tem muito prêmio de risco e não é muito difícil ganhar dinheiro porque todos os ativos têm desempenho bom.
Por outro lado, tem algumas fases do ciclo onde tem escassez de prêmio de risco, porque todos os ativos, os preços estão caindo. Então, nossa ideia do ciclo é um pouco diferente, é um pouco mais ampla do que a definição um pouco estreita, tradicional do business cycle, né? Aliás, esse business cycle é uma boa representação do ciclo relevante para o mercado nos Estados Unidos. Estou perto ou muito longe da recessão. A inflação está acelerando ou caindo. A política monetária vai reagir a esses fundamentos como? Então, se tiver resposta dessas perguntas, já pode construir um mapeamento entre o ciclo econômico e qual é o seu portfólio ideal em cada fase do ciclo. E, na verdade, lá tem outra coisa que a correlação não é positivo e alto entre todos os ativos, né? Tem bem mais equilíbrio que você podia alcançar só misturando os ativos, né? Então, a gente não tem esse luxo aqui no Brasil. Então, tem que definir o ciclo de uma maneira que leva em conta todos os drivers. Então, tem o business cycle clássico. Além disso, tem os fatores estruturais aqui no Brasil que mexem, que tem um drift ao longo do tempo. Qual é a taxa de crescimento potencial da economia? Taxa neutra de juros, né? Qual é a meta de inflação? É coisa que a gente trata como fixo nos Estados Unidos, que aqui no Brasil tem mais brasileiros, né? Nesse sentido, né? Um pouco mais flexível. Vamos lembrar, a década passada tinha muita gente que falava que o crescimento potencial do Brasil era negativo. Assim, a gente estava num ambiente completamente adverso, né? Sim, esse ambiente está se mexendo ao longo do tempo. Então, tem fatores cíclicos, fatores estruturais, daí tem fatores idiosincráticos, que essa é a loucura do Brasil, né? O que está acontecendo na situação fiscal, que pode mudar assim de noite por dia. Que é o grau de independência do Banco Central, coisa que eu nunca pensei. No Fed, eu nunca pensei nem uma vez nessa pergunta, mas aqui... Coisas que estão aqui no nosso dia a dia. Essas coisas do institutional quality, você tem que levar em conta num processo que está medindo o prêmio de risco do mercado como um todo. E temos uma eleição presidencial ano que vem, por exemplo, né? Não dá para ignorar, é um dado relevante, né? Então, o Brasil é muito mais difícil. É tudo mais complexo aqui, mas faz parte. Então, nosso dia a dia é a definição, como o Eduardo falou, é a definição do ciclo. E daí, nosso dia a dia é o monitoramento do ciclo e achar variáveis que têm correlação com o ciclo, que podem puxar o prêmio de risco agregado do mercado para cá e para lá. Então, esse é nosso desafio, mas também nossa oportunidade. Como você falou, é um fundo de macro que realmente tem abordagem macro, né? Todo mundo, todas as gestoras têm visão macro, mas a nossa está aplicado de maneira bem macro e top-down, que acho que diferencia um pouquinho. Entendi. Só para complementar, né, nesse gancho final aqui do Ben, a gente qualifica assim, a gente é um fundo... a gente gera alfa macro, em macro tendências, né? Que é o oposto de gerar o que a gente chamou, que talvez nem existe termo, mas a gente chamou de alfa micro, que é o cara que está querendo fazer um trade opportunity num deslocamento de preço meio rápido, ou está arbitrando alguma coisa, ou tem um evento de curto prazo, dado de alta frequência. A gente demos esse nome de alfa micro, quando a gente está procurando o alfa macro mesmo. São grandes tendências macro que vão aparecendo ao longo dos ciclos econômicos. Resumo assim, vocês atribuem pesos menores a esses fatores mais recentes, assim, dados mais de curto prazo, e olhando mais um contexto amplo, assim, pesando muito mais as decisões do portfólio. Sim. A gente tem um horizonte de investimento, acho que um pouco mais longo do que o típico do multimercado brasileiro. A gente olha para os dados de curto prazo porque eles afetam, né? Por exemplo, os últimos 3 dados de inflação nos Estados Unidos, aquela coisa, né? Um dado é um ponto, 2 dados é uma coincidência, 3 dados uma tendência. Né? Então, assim, ele começa a afetar alguma coisa e teve um impacto, acho que um pouco mais sustentado aqui. A gente está vendo no mercado essas semanas aqui, né? Então, a gente não pode ignorar os dados de curto prazo, mas tem que ver como é que isso afeta o longo prazo. Sim. Mas acho que essas semanas, essas 2 semanas agora mesmo,
é um bom exemplo de tem muitos fatores, às vezes independentes, que entram nesse processo do ciclo do prêmio de risco. Então, 2 semanas atrás, a gente está olhando qual é o nosso cenário de macro. Domesticamente, é um pouco mais tranquilo, no sentido que você tem uma tendência de inflação bem comportada, a inflação continua caindo. Você tem crescimento resiliente, está no meio de um ciclo de cortes na taxa de juros. Então, olhando se o Brasil fosse uma ilha, né, você diria, é uma situação razoavelmente bem e consistente com o prêmio de risco caindo. Né? E daí tem um choque de condições monetárias global, né? Taxa de juros subindo lá fora, que tem um spillover super forte aqui no Brasil e tem uma cara um pouco mais com o prêmio de risco subindo. Então, tudo bem, esse é nosso trabalho, é fazer reconcile, né, esses 2 drivers e botar a probabilidade de qual é mais dominante em qualquer minuto. Então, acho que o fato simples que a gente tem muitos drivers do prêmio de risco, às vezes esses drivers estão indo nas direções contrárias, opostos, tá tudo bem, faz parte, mas a gente tem que identificar e nosso aposto é qual é a maior probabilidade e qual o cenário tem o maior peso no portfólio, né, em qualquer minuto. O que aconteceu essas 2 semanas é que, em cima desse confronto de situação econômica no ciclo brasileiro com o ciclo US, você teve veio um outro choque que foi o fiscal, né? Que foi um choque, a gente pode discutir se foi grande ou se foi pequeno, mas certamente foi intensificado porque estava acontecendo no resto do mundo, em termos de impacto no mercado brasileiro, né? Qual o peso, né, que o Brasil exerce, como vocês falaram, Jubarte, vocês operam em diferentes geografias, né? Imagino que vocês tenham algum conforto, tenham mais familiaridade com o mercado brasileiro, aí falando por você, talvez o Ben tenha mais experiência lá fora, mas qual o tamanho, né, dessas posições aqui, como vocês estão enxergando o ciclo de mercado atual no Brasil? Boa pergunta. A gente não tem uma regra assim, é tanto, né? Um negócio fixo, obviamente, essa que é a beleza do nosso portfólio, porque tem horas que o Brasil é muito legal e você quer ter muito Brasil, e tem horas que o Brasil é muito ruim e você não quer ter Brasil, né? Então, o que a gente construiu no nosso processo de investimento, basicamente a gente tem 3 alavancas, né? Então, a gente olha o ciclo brasileiro e vai migrando os ativos brasileiros ao longo do ciclo brasileiro, a gente mapeia o ciclo americano e vai migrando os ativos globais ao longo do ciclo americano, e a terceira variável que é super relevante, a gente vai migrando quanto que a gente quer ter Brasil. Tem hora que a gente quer ter muito Brasil, tem hora que a gente quer ter muito global, pouco Brasil. Porque tem hora que o Brasil é bom, tem hora que o Brasil é ruim. Então vamos lembrar, entre 2014 e 2016 o Brasil era terrível, 2014 e 2016. Então a gente certamente teria pouco Brasil e muito global. Esses nossos backtests dizem, né? Mas tem hora que o Brasil é muito legal e a gente quer ter mais Brasil. Então, tem horas que, botando números aqui, tem horas que a gente tem 70%, 80% do risco Brasil, e sempre pensando em contribuição de risco, né? E tem horas que a gente tem 70%, 80% global, né? A gente tem uma diversificação importante, não só em geografias, mas também classe de ativo. Então, a gente investe em renda variável, renda fixa, crédito, globalmente commodities, e assim, a ideia é construir portfólios diversificados. E isso é um ponto que vem crescendo aqui no Brasil, que é justamente a importância de ter uma alocação internacional, né? Alguns anos atrás era impensável ter isso, hoje no celular você já consegue investir em quase qualquer ativo lá fora. Vocês, no longo prazo, assim, curto, médio e longo prazo, né? Qual que é o papel estratégico dos ativos internacionais nas carteiras do investidor brasileiro que vocês enxergam? Por exemplo, tanto em questão de diluição de risco como fonte de retorno? Complementando o que a X acabou de dizer, tem algumas perguntas que não têm resposta fixas ao longo do tempo. Então, tem um portfólio estático para catar prêmio de risco em todos os cenários macro do Brasil? A gente acha que não. Por isso a gente tem uma abordagem bem mais dinâmica de migration. Entendi. Ao longo do ciclo de prêmio de risco. Migration é o nome do fundo, Jubarte Migration. Sim. Então, acho que essa pergunta sobre internacional tem uma resposta parecida, no sentido que tem às vezes que você vai querer
muito pouco risco internacional. Quando está numa fase do ciclo doméstico mais favorável, acho que você vai querer concentrar seu risco aqui. Faz sentido concentrar seu risco aqui no Brasil. Ao contrário, né? No outro lado do ciclo, quando tem escassez de prêmio de risco, você tem que catar seu prêmio de risco lá fora, no exterior. Então, esse ciclo de prêmio de risco doméstico também tem um complemento de quantidade de risco que você quer correr no exterior. E daí tem nossos próprios modelos do ciclo no exterior que podia mudar isso. Por exemplo, a gente está super próximo de uma recessão. Então, isso, obviamente, vai entrar no cálculo quanto risco você quer correr no exterior. Mas, só pensando sobre o ciclo doméstico, acho que é um ciclo do risco no exterior também. Não tem número mágico, não tem porcentagem do portfólio fixo que você vai querer alocar no exterior ao longo do tempo. Entendi. Agora, assim, isso aqui a gente pode falar o dia inteiro, que é um pouco o que a gente está se propondo a fazer. Qual que é o grande problema do mercado brasileiro e o problema do brasileiro, né? O brasileiro tem um home bias muito grande. Home bias é assim, um viés de investir domesticamente. E isso é um fenômeno que acontece globalmente. O brasileiro investe muito no Brasil e o cara que mora em Moçambique investe muito em Moçambique também. E a gente olha e fala, esse cara está investindo em Moçambique, né? E a gente no Brasil fala, não, o Brasil é meio óbvio. Não é óbvio. O Brasil é óbvio porque a gente está aqui e a gente conhece um pouco melhor. Então, assim, o brasileiro tem uma concentração muito grande e a gente é meio vítima do sucesso, porque o mercado de capitais brasileiro é relativamente bem desenvolvido e ele consegue absorver os investimentos que a gente tem aqui na nossa poupança. Diferentemente do Chile, por exemplo, onde tem muita poupança e tem poucos ativos, os chilenos eles são obrigados a investir globalmente por falta de ter onde botar o dinheiro dentro de casa. Bom, esse é um ponto de partida. Então a gente entende que o brasileiro tem um home bias, tem um viés doméstico muito grande e necessariamente a gente acha que para criar portfólio mais eficiente você precisa diversificar mais globalmente. A gente acha, a gente constrói, a gente faz isso, a gente está trabalhando nisso de criar portfólio eficiente, consciente de quando o Brasil é bom e quando o Brasil é ruim, em todos os momentos do ciclo. Então, assim, a gente acha que os juros a 14 ou juros a 2%, a gente vai ter um portfólio que é bom, globalmente diversificado, às vezes vai ter mais Brasil, às vezes vai ter menos. O problema do Brasil é o seguinte, quando o juros estava a 2%, era muito fácil o pitch de diversificação global. Porque você falava assim, amigo, você estava acostumado a viver com uma renda de 1% ao mês, né? Sem fazer nada. Sem fazer nada, você tinha o direito de ser preguiçoso e o CDI fazia o trabalho sujo para você e estava tudo bem. Com juros a 2% na pandemia, cara, se você quiser ter um tipo de retorno, você vai ter que tomar risco. E se você quer tomar risco, você vai ter que diversificar. Esse é o jeito mais inteligente de tomar risco, de maneira diversificada. A hora que os juros voltam para 13,75, o apetite de diversificação global diminui muito, porque, de novo, eu voltei a ter o CDI como uma grande sombra ali, que me dá um conforto muito grande. A gente sabe que o juros não vai ficar para sempre, ele vai cair mais rápido, mais devagar, mas ele vai eventualmente convergir para uma coisa mais próxima dos juros neutros, e a gente pode discutir o que é isso, mas eu acho que o que aconteceu durante a pandemia, para a gente, assim, o gênio saiu da lâmpada e ele não volta mais. Eu acho que, assim, tem algumas empresas que estão fazendo isso muito bem feito, então a gente tem a Avenue lá com essa questão de investir em ações, né, um negócio específico. Tem algumas casas que estão facilitando BDRs, tem vários BDRs hoje na B3. Então, assim, cada vez mais o brasileiro está ficando mais confortável em investir fora do Brasil. E, obviamente, a necessidade de investir mais ou menos fora do Brasil vai vir. Eu acho que a taxa de juros ela acaba influenciando. Mas a gente acredita que, independentemente da taxa de juros, a gente consegue criar, e a gente, os números estão aí, portfólios eficientes, né, globalmente diversificados. Legal, até a gente aqui, um dos produtos que mais tem aderência com os nossos clientes é o internacional, assim, a gente acaba atendendo institucional aqui e a gente vê essa demanda muito forte e, como você falou, parece ser uma tendência e que não deve ter um ponto de retorno aí, né? Roubando uma frase da Flora, que trabalha com a gente, ela trabalhava numa outra casa internacional. E quando você está numa casa internacional e você quer vender internacional para o Brasil, era o Ben que fazia isso lá no JP Morgan também, você sempre fala, investe lá fora, investe lá fora, investe lá fora, investe lá fora. O que é legal, mas eu acho que o mais legal de tudo é fazer essa sugestão de investimento diversificado globalmente do ponto de vista do local. Porque a gente sabe que tem hora que o Brasil é bom, tem hora que o Brasil é bem ruim.
né? Então, essa visão global do local é mais legal do que o gringo querendo só vender o global para a gente. E só até mudando um pouco de assunto, mas falando em termos de diversificação, né? Vocês publicaram um report bem interessante sobre o ouro aí nos últimos dias. Todo mundo gosta. A gente gravou hoje, né, com um gestor lá fora, até o gestor que estava comentando com vocês, ele tem, que joga tênis, tem essa posição lá. Parceiro. E é o que ele comentou que chamou bastante atenção foi que, cara, muitas pessoas não tinham uma opinião sobre o ouro, mas eles tinham uma opinião sobre o yield de 10 anos dos Estados Unidos. Né? E se você tem uma opinião sobre o yield, você vai ter uma opinião sobre o ouro. E a gente viu recentemente um descasamento, né? Uma descorrelação grande. Né? O yield subiu bastante e o ouro tem performado substancialmente bem. Né? Queria que vocês explorassem um pouco, né, a importância do ouro no portfólio, se vocês acreditam que essa é uma tendência, a gente está no começo de ciclo, enfim, e os benefícios que isso pode trazer para um portfólio. Né? Até complementando o que o Dudu falou, eu acho que todo mundo gosta do ouro porque o ouro está batendo a máxima história. Exato. Eu ia fazer exatamente isso. Olhando para 3 meses atrás, até eu fico bonito. Não, comentário. Foi meu comentário. O brasileiro gosta que está subindo. Então, aí, o ouro está subindo bastante. Quando né? já subiu, né? É o oposto de, sei lá, você ir no mercado. Você não quer comprar as coisas quando elas estão mais caras. No mercado financeiro é sempre o oposto. Mas, e até complementando o que ele falou, vocês veem, nesse sentido de alocação em ouro, vocês veem um diferencial. Onde que está o diferencial? Você alocar realmente no ativo, no ativo físico, no preço dele do ativo físico, ou via mineradora de ouro, por exemplo? Tá, então, talvez vou começar, vou deixar a gente pode falar ouro, a gente pode falar também o dia inteiro aqui. Vocês também gostam do assunto. Vou deixar as perguntas mais difíceis para ele depois. Mas deixa eu só começar falando sério aqui. Tem raciocínio, tem posição num portfólio estratégico, ou seja, se tiver um portfólio equilibrado e global dos ativos globais, né? Pensando na parte internacional agora, tem papel relevante para o ouro como como contribuição mais no longo prazo, né? Independente das flutuações do preço recentes. Por quê? A gente podia olhar variáveis cíclicas, né, que tem oscilação um pouco mais de alta frequência e tem drivers um pouco com frequência mais baixa. No frequência cíclico, como você falou, tem essa correlação com o Treasury. Na verdade, ao longo do tempo, tem uma correlação inversa com o taxa de juros real. Né? Então, como a gente justifica esse movimento no preço quando o nível do Treasury está muito alto? Acho que na ponta, na margem, tem uma narrativa que estava crescendo no final do ano passado e no início desse ano, que vai ter um inflection point no político monetário nos Estados Unidos. Então, a gente já atingiu o pico do ciclo. E daí a gente tem que pensar sobre a normalização, ou talvez uma queda mais forte na taxa de juros. Então, essa narrativa de inflexão no ciclo de política monetária estava acontecendo com um background de vários CPIs, vários prints de inflação mais alto. Então, efetivamente, na ponta, o real interest rate estava caindo, porque estava a expectativa de taxa nominal caindo e inflação mais firme. Então, acho que essa dinâmica é completamente consistente com a correlação histórica entre ouro e a taxa de juros. Então, esse é o raciocínio de curto prazo. Então, por isso, talvez explica um pouquinho da explosão no preço recente. Atrás disso, tem uma tendência de longo prazo que tem mais relação com a situação geopolítica. Que é o seguinte, tem vários drivers que estão, basicamente, tem várias tentativas agora para diversificar do dólar para outros reserve currencies, outras moedas para o comércio internacional. Até mesmo por parte dos bancos centrais mundiais também, né? Exatamente. Então, essa tendência de de-dollarization tem que vender dólar e comprar o quê? Então, não tem outra moeda que é uma candidata óbvio para entrar nessa posição do dólar. Então, gold é um dos beneficiários dessa tendência. Então,
geopoliticamente, o mundo está ficando um pouco mais polarizado. Essa tendência de de-dollarization vai continuar aos poucos ao longo do tempo. E às vezes vou botar mais pressão, às vezes menos, mas é positivo ao longo do tempo em termos de um driver do preço de ouro. Então, nesse sentido, nem falando sobre os diversification benefits mais gerais do ouro no contexto de um portfólio, acho que tem uma narrativa para o ativo mesmo, em termos de retorno esperado ao longo do tempo e também como fonte de diversificação em relação à taxa de juros. Legal. Putz, deixa eu falar um pouco aqui sobre o ouro, porque o Ben falou de dolarização, né? É de de-dollarization, na verdade, né? De tentar procurar alternativa para o dólar. E o Larry Summers fala que isso não existe. Você não consegue substituir algo por nada, porque a Europa é um museu, né? O Japão é uma casa de repouso, a China é uma prisão e o Bitcoin é um experimento, né? O Larry Summers é um cara bem provocativo. Mas, de fato, né? Existem algumas tentativas de alguns blocos, porque o mundo geopolítico está polarizando demais. Então, por exemplo, e a gente tem pensado muito sobre ouro. Eu estava pensando em escrever alguma coisa para o ouro. A hora que o Ben falou do ouro, eu falei, puta, manda pau, que é um assunto bem interessante. De fato, todo mundo está querendo saber do ouro, né? Mas tem blocos geopolíticos que estão tentando criar alternativas. Então, por exemplo, a China está comprando petróleo da Arábia Saudita. Ela está falando, ó, eu vou comprar de você, mas eu quero pagar em renminbi, não quero pagar em dólar. A Arábia Saudita falou, legal, então me dá o renminbi. O que a Arábia Saudita está fazendo? Ela está pegando esse renminbi e está levando para a Bolsa de Xangai. Eles fizeram uma bolsa específica de ouro em Xangai, e aí eles entregam o renminbi e tiram o ouro físico. Então, na verdade, a China está pagando em ouro, né, no limite. Isso é uma das alternativas, né? Obviamente, a China está tentando desenvolver um mercado alternativo ao dólar dentro do renminbi, dentro do bloco de influência deles, porque ele tem muita dificuldade, porque o renminbi não é uma moeda conversível, né? Aí você tem o que está acontecendo na Rússia, então o comércio com a Rússia está tentando impor renminbi, com a Índia. Assim, tem muita coisa acontecendo fora do eixo que a gente está acostumado de Europa e Estados Unidos, né? E mais grave do que tudo isso, que é um boost para tudo isso que já vinha acontecendo há algum tempo, mas deu uma acelerada forte, foi o fato de que a Rússia teve uma ação extremamente agressiva, foi invadir um país, e a resposta do Ocidente foi também extremamente agressiva, confiscou metade das reservas, cerca de 300 bilhões de dólares. Bom, se eu sou o CIO do SAFE, né, que é quem cuida das reservas da China, fala, porra, ferrou. Porque onde é que está a linha na areia do que é agressivo e do que não é? Então, o Trump, no primeiro governo, falou o seguinte, olha, a China tem um superávit, tem um trade aqui com os Estados Unidos que é unfair. Dado que o trade é unfair, eu vou botar tarifas. O Biden não tirou nenhuma tarifa, ele está falando que vai aumentar agora, né? Não. Então, esse é um assunto que todos concordam, é um dos poucos assuntos que nos Estados Unidos todo mundo concorda, que é essa briga contra a China, de certa maneira ideológica, de certa maneira tecnológica, mas é uma briga de influência, vamos dizer assim, né? Tá bom, então no primeiro governo do Trump ele falou, olha, tarifas. Quem garante que o Trump não pode chegar, se ele for reeleito, ou eleito agora, né, pela segunda vez, e falar o seguinte, quer saber, esses 3 trilhões de dólares que a China tem foram construídos, foi uma reserva construída à base de trade unfair. Logo, vou confiscar. Probabilidade, acho extremamente baixo, acho que, sei lá, menos de 2%. Mas é maior que zero. Porque hoje a gente já conhece que existe um caminho para isso. E a gente sabe que o Trump é o louco ensandecido. Então, assim, eu acho que não é à toa, na minha opinião, de que com o aumento da probabilidade do Trump ser eleito a partir de fevereiro, o dólar começou a subir de maneira acelerada. Tiveram outros efeitos, né? Você pode falar que tem um pouco de intensificação da guerra no Oriente Médio, você pode falar toda essa parte de CPI, taxa de juros real e tal. Nunca você vai achar uma explicação que explica o todo, para qualquer evento. Mas eu acho que essa parte geopolítica é muito forte. Então esse é um lado mais estrutural. Agora, vou dar uma historinha aqui um pouquinho, um pouco fã, um pouco empírico, né? Que vocês já ouviram falar de um cara chamado Warren Buffett, né? Que é um cara mais ou menos inteligente, mais ou menos bem respeitado. Acho que já ouvimos falar dele uma vez ou outra. Exato. Ele falou uma vez, em 2011, perguntaram para ele sobre ouro, né? Aí ele
como sempre, de resposta genial dele. Ele falou, olha, você pegar todo o ouro do mundo e derreter ele, e fizer um cubo, você tem ideia de qual é o tamanho desse cubo de ouro? Todo o ouro do mundo. Eu acho que eu vi isso, é uma ou duas quadras de tênis, não é uma coisa assim? Muito menor, 25 metros de aresta. É ouro, é pesado, né? Você pegar uma barra de ouro, ela... Mas assim, todo o ouro do mundo derretido é um cubo de 25 metros de aresta. Que na época, eu fiz a conta outro dia, em 2011, valia 7 trilhões de dólares. Aí ele falou, olha, se eu pegar esses 7 trilhões de dólares, eu posso comprar... eu acho que é 7 trilhões de dólares, se tiver impreciso, gente, desculpa, mas a ideia não vai mudar. 7 trilhões de dólares eu consigo comprar toda a terra arável, né, dos Estados Unidos, consigo comprar 5 ExxonMobils e sobro com $1 trilhão para brincar por aí. Aí você me pergunta se eu quero ficar com um cubo dourado que vai lá, tá sentado, olhando para mim, eu passo a mão nele de vez em quando, bonitinho, ou comprar 5 ExxonMobils e toda a terra arável dos Estados Unidos. Me chame de louco, mas eu vou ficar com a terra e com as ExxonMobils. Obviamente isso é uma analogia, mas para dizer o seguinte, o ouro não faz nada para você. Se tiver todo o ouro do mundo, você não vai mudar nada a sua vida. Né? Se você não puder vender ele. Né? Na verdade, isso é provocação. Né? Então, assim, muita gente fala o seguinte, na prática quando a taxa de juros está muito alta, o incentivo de você ter um ativo que não rende nada é muito baixo. Quando a taxa de juros cai, você tem mais incentivo. Então, o ouro ele deveria ser inversamente proporcional à taxa de juros. Não tenho dúvida nenhuma. Mas, dito isso, o ouro é um ativo que guardou valor nos últimos 5.000 anos. Aí a gente teve descobertas de novas minas ao longo do tempo e o ouro não perdeu, não teve essa inflação no ouro. Né? Mesmo nos anos 1500, que a Espanha achou lá um continente, o mundo inteiro novo para ficar tirando ouro. Tirou ouro por 300, 400 anos. Agora, quando a gente olha construção de portfólio, a gente fez muito estudo sobre isso, a gente procura hedges para a inflação, né? Porque o portfólio ele tem algumas características quando você constrói um portfólio diversificado, então você tem coisas que funcionam bem quando o crescimento sobe, coisas que funcionam bem quando a inflação cai, e tem poucas coisas que funcionam bem, tem equities, mas poucas coisas que funcionam bem quando a inflação sobe. Uma delas é commodities, outra é ouro. Só que, quando você olha de maneira mais ampla, olhando a floresta sem olhar a árvore, o que acontece? Se você adicionar commodities ao seu portfólio, só commodities, e não fizesse nada, o Sharpe cai, ele não sobe. Apesar dele te proteger durante o período de inflação, quando não tem inflação, ele atrapalha muito, ele tem uma correlação muito grande com o ativo de risco, um choque, imagina. Bom, vamos lembrar, março de 2020 o petróleo foi para negativo. Né? O ouro, se você coloca um ouro no portfólio diversificado, ele aumenta o Sharpe, porque ele protege nesses momentos inflacionários e protege em aversão a risco também. Né? Obviamente você vai ter tudo em ouro? Não, você não vai ter tudo em ouro, mas você tem um pedaço do portfólio em ouro, ele vai ajudar a você construir, apesar de ele não gerar nada para você, e o Warren Buffett está correto. Né? Se você fosse tudo aqui ou tudo ali, tá bom, eu fico, né? Mas ter um pouquinho de ouro acho que ajuda. E ainda sobre commodities, metais preciosos, vocês olham alguma outra commodity além do ouro? Por exemplo, cobre? Especificamente não. Não? Tá. A gente olha commodities como um índice. Né? Entendi. Então, nesse ponto da inflação, especialmente do FED que a gente falou agora, né, dos juros americanos, a gente vê uma tendência, olhando uma das cartas que vocês fizeram, inclusive, quem está acompanhando aqui, eu recomendo muito olhar as cartas, os conteúdos que eles fazem, eles têm um relógio do ciclo econômico, eu acho isso muito legal. Está tudo lá no site, né? Tem uma área do site lá que é Insights. É Insights, né? Eu acho sensacional o conteúdo lá, esse reloginho. Olhando, a gente vê uma tendência diferente no curto e no longo prazo da inflação americana. Né? No longo prazo ela está caindo, mas no curto prazo ela sobe. Tem alguns picos, de repente ela cai. A tendência de longo prazo ela está caindo. Como é que vocês veem a atuação do FED, né, na política monetária nesse sentido, nessa diferença de dados aí, em especial no trade-off de controle de inflação e crescimento econômico? Pergunta mais importante no mercado hoje em dia. É exatamente isso. Né? O que é a tendência, né, de inflação atual? E o que vai ser em 3 meses, 6 meses? Tá? Vai determinar tudo. E já determinou muito, né? Nas últimas 2 semanas. E da virada do ano também, tudo o tom do mercado mudou por causa disso. Como você falou, quando você olha na inflação realizada,
tem tendência meio chocante, né? Desde o início do ano nos Estados Unidos, tem 3 pontos meio assustadores, né, em termos de CPI. Mas tem que botar um pouco mais de contexto nisso, né? Então, a inflação até realizado não tem cara de inflação explodindo, né? Então, o que é o debate mais relevante é qual é a tendência, qual é o caminho para a convergência, para a meta daqui. Então, não é tipo não é indo para o céu, é uma questão de qual é a dinâmica de inflação, quanto tempo vai demorar para convergir, né? Qual vai ser o contour, né, desse path. Então, olhando nas expectativas ajuda um pouquinho para entender o que é o caminho. Então, a expectativa de curto prazo reagiu um pouquinho, mas até fica numa faixa meio estreita, convergindo para a meta ao longo do tempo. A expectativa de longo prazo, né, está bem mais comportado também. Então, acho que não é uma questão de ancoragem que vai mudar tudo, é uma questão de quanto tempo vai demorar para normalizar a inflação em política monetária. E daí, essa situação toda ficou amplificada pela eleição, né, que vai acontecer em novembro. Então, se o ciclo de corte não vai começar em junho, talvez vai pular para dezembro. Então, essa é uma coisa que é meio artificial, né? Isso não vai afetar a tendência de médio prazo do mercado. E o que a gente está pensando agora é que essa inflexão que a gente viu no início do ano, acho que vai ter mais uma inflexão para baixo, é uma questão de timing, né? Então, acho que a pergunta até mais interessante é da perspectiva do Brasil e os spillovers internacionais, quanto tempo isso vai demorar, né? Essa correlação super alta de condições monetárias globais com ativos domésticos. Acho que tem uma janela, obviamente, se demorar muito mais, o pior resultado em termos de a tendência dos ativos domésticos. Se a janela ficar mais curta, acho que você podia construir um cenário um pouco mais otimista. Portfolio construction nesse ambiente, obviamente, está espalhando um risco um pouco mais entre esses cenários do que estava espalhado nos últimos 2 meses, onde a gente tinha mais confiança no cenário doméstico como cenário dominante nos portfólios do Brasil. Então, esse é o jogo. A gente tem que pensar sobre a inflação como o driver mais importante do político monetário global, com spillovers muito altos no momento no Brasil, e pensar sobre a probabilidade de se mudar ao longo dos próximos 3 a 6 meses. Trazendo esse ponto da inflação, né, você analisou super bem, e um dos fatores que a gente tem ouvido muito, né, até quase como um consenso de mercado ali, e eu até falo com o Luiz que a gente fica muito receoso sobre consenso, que é a inteligência artificial em termos de produtividade, né? A gente viu um ganho de produtividade muito grande e talvez o mercado ainda não saiba, acho que ninguém sabe qual que é o tamanho desse ganho que a gente pode ter ao longo do tempo, né? Como é que vocês enxergam o impacto disso, né, nos portfólios, né, em termos de alocação, e qual que é o tamanho que vocês acham que isso pode causar em termos de deflação, talvez? E até um outro ponto, talvez pode esse movimento causar um movimento inflacionário antes de causar um movimento deflacionário? Não, eu acho que assim, a inteligência artificial é um tema super relevante, obviamente. A gente está querendo entender de várias maneiras, né? Tem vários aspectos para entender. Primeiro, obviamente, impacto em produtividade. Isso aí aumenta a produtividade, mas desloca alguns dos recursos. E a gente tem que entender melhor. Uma coisa que está ficando cada vez mais clara, e acho que já tem bastante gente falando sobre isso, é que um impacto não previsto de inteligência artificial é um consumo de energia, né? Num mundo que está se propondo a ter uma matriz mais sustentável. Eu acho que isso vai ser um desafio grande, isso vai ser um custo importante e potencialmente inflacionário. Não sei se era esse o link que você estava se referindo, né? Tem a parte do mercado de trabalho, mas eu acho que aí, que nem o assessorista do elevador, a gente acaba se adaptando, né? E agora sim, tem um negócio né, e vocês devem estar pensando nisso, a gente está todo mundo pensando, quem não está perdendo tempo, como é que isso aí influencia o nosso negócio, né? Então, no nosso negócio tem toda a parte de como é que a gente pode analisar melhor os dados, como é que a gente pode
ser mais eficiente no tratamento de dados de cliente. Está todo mundo olhando, não tem nada novidade, mas tem vários aspectos aqui, né? Na parte de construção de portfólio, eu acho que a gente tem que entender melhor essa parte de inflação, né? Eu não acho que é isso que está pegando hoje, né? No CPI, acho que é uma coisa mais de médio e longo prazo, muito mais ligada à energia. Mas nessa questão de inflação, acho que é super relevante. Obviamente, produtividade seria ótimo, né? Crescimento mais alto, inflação mais baixa. Então, da perspectiva de qualquer portfólio, vai ser desejável, um outcome desejável. E pensando sobre isso no contexto das tendências de longo prazo inflacionários. Eu estava pensando sobre isso recentemente, exatamente isso. Antes da pandemia, né, a gente passou uma década com drivers muito fortes desinflacionários, globais. Né? Então, tem a China entrando no mundo no Global Trading System em 2001, não entrou no WTO. Tem tecnologia, o Amazon Effect, que puxou na mesma direção, muito desinflacionário. E tem a situação demográfica, né? A gente olha o caso de Japão. Tem um debate interessante acadêmico, mudança demográfica, assim, aging society é desinflacionário ou inflacionário. Pode fazer o argumento nos dois lados, mas olhando no nosso exemplo principal de Japão, acho que esse fator desinflacionário é mais forte. Então, o que aconteceu nessas forças desinflacionárias da década anterior? Acho que podia argumentar que alguns ainda estão vivos, né? Ou seja, a China, obviamente, entrou no Global Trading System, agora talvez deu um passo para trás. Mesmo assim, é completamente possível, dado o nível de integração da China no mundo, para exportar desinflação, né, da China. Isso vai acontecer como um produto, um byproduct da política industrial do país. Né? Se eles estão estimulando produção mais do que consumo, isso vai exportar deflação para o resto do mundo. E, na verdade, isso está acontecendo agora. Né? Acho que os preços de importações da China nos Estados Unidos, acho que estão caindo e caindo mais do que na última década. Então, tem a história da China. A história demográfica continua. Né? Se continua nos mercados desenvolvidos e até começou nos mercados emergentes. Tecnologia. Com certeza, a gente está passando uma fase de adoção. Tecnológico. E não tem certo ou errado, né, amigo? Tá, então já falei várias coisas erradas, então não tem que parar. Mas, com certeza, isso está acontecendo agora e está contribuindo na margem para os outcomes desinflacionários. Então, acho que é onde a gente está indo, né? É muito fácil ficar assustado no CPI dos primeiros 3 meses do ano, né? Mas o destino, né? O caminho vai ser assim, muita oscilação, mas o destino não muda bastante, na verdade, desde a década passada. Só acho que é um pouco mais risco nos dois lados, ao invés de tudo trabalhando para puxar a inflação para baixo. Esse ponto que o Ben falou, ele implicitamente falou de uma discussão que a gente teve, que a gente está tendo recentemente, que é, de novo, Larry Summers, né? Um cara genial, um dos caras mais inteligentes que tem, economista, brilhante e tal. Mas ele defendeu a década passada do secular stagnation, né? Ele era o grande advogado do secular stagnation, né? Que falava que a gente não ia ter inflação, não ia ter crescimento, estava condenado a ter crescimento medíocre e aí isso trazia juros baixos para o mundo inteiro. E a gente passou uma década com juros próximos de zero no mundo inteiro desenvolvido, né? E agora ele está no outro extremo, né? Ele está falando, não, vocês são um bando de idiota, a inflação vai explodir. E aí a gente fica pensando, pô, mas, cara, os fatores do secular stagnation eles são estruturais, não eram circunstanciais, né? Demografia, toda a parte de integração global e assim por diante. Tá bom, algumas coisas voltaram para trás, mas, cara, não dá para pagar tudo, né? Não dá para falar que você... Inclusive, a gente até achou, a última vez que ele falou de secular stagnation foi em março de 2020, né? Um artigo do IMF, pode procurar lá. Então, assim... Não sei, essa discussão de inflação, acho que uma década para frente a gente vai estudar bastante o que aconteceu aqui. É curioso, né? Até antes do período da pandemia,
acho que as pessoas buscavam inflação, né? A gente tinha um Total. problema Ninguém inverso. conseguia ter inflação de 2% no mundo, Ah. tirando o Brasil, assim, mas mundo desenvolvido, ninguém conseguia ter 2%. Tava todo mundo com juros negativos na época, justamente buscando o oposto, né? Queria trazer um pouco para emergentes. Bom, a gente já falou dos impactos, né, que um juro mais elevado lá para mais tempo tem, né, aqui. Como é que vocês estão enxergando em termos de ciclo, né? Acho que por essa ótica que vocês acompanham, se vocês veem oportunidade, aí eu não sei em termos de países especificamente, se vocês puderem explorar, e até em termos de classes de ativo, né, se quiserem entrar um pouco mais a fundo. Bom, Ok. então, não, É uma que- pergunta muito grande, tem muitas Não, mas coisas eu vou para dar um dizer. contexto. A gente, nos mercados desenvolvidos, a gente investe geograficamente Estados Unidos, Europa, Japão, China não é obviamente desenvolvida, mas a China é um mercado grande o suficiente, importante o suficiente que a gente olha isoladamente. E depois, assim, tirando o Brasil, a gente olha mercados emergentes como um bicho só. Né? Então, a gente não faz stock picking, a gente não faz seleção de crédito, o que a gente faz é sempre investir em índices, né? Seja através de futuros, ou ETFs, ou swaps. Né? E mercados emergentes entram nesse contexto de a gente investe seja em crédito ou em renda variável, tirando China, a gente investe via índices. Né? Até um ponto interessante sobre China. Quando a gente investe no MSCI EM, né? A gente aprendeu com o tempo que é mais interessante investir no MSCI EM ex-China. Por quê? Porque o MSCI EM, eles são as ações que negociam globalmente. No ponto da China são as ADRs. E as ADRs chinesas a gente acha que está espremido entre dois gorilas brigando. Né? Então tem o regulador americano falando, olha, a gente vai proibir os investidores de comprarem ações chinesas. E o regulador chinês olhando e falando, dane-se, aqui o investidor é o gringo, eu não estou muito preocupado. Então a gente investe no MSCI ex-China, em equities, né? E a gente investe em China localmente, no mercado local, direto nos índices locais, onde a gente acha que é mais protegido pelo governo local. Tá? Mas dito isso, a parte difícil da pergunta eu vou deixar para o Ben. Não, outra só para complementar, acho que o nível de diversificação no IEM faz parte do cálculo quanto você quer colocar. Então, acho que a gente acha o ciclo do Brasil suficientemente diferenciado. Né? Não é só o Brasil versus Estados Unidos. O Brasil é idiosincrático mesmo, até na região. Né? Então, mas com certeza contra outros emergentes com peso maior no índice de EM. Então, quando a gente enxerga o EM como a cesta, né, o MSCI EM, a gente enxerga, sim, no lado do debt, a gente trata como um ativo global, né, com correlação, estrutura de correlação favorável em relação ao do Brasil. Então, acho que nesse sentido realmente faz parte da cesta global. Falando um pouco de globalmente, né? Vocês soltaram um conteúdo que eu acho muito legal. Pô, eu sou economista, eu acredito totalmente que a expectativa do investidor é um ponto muito importante na equação, né? E vocês mencionaram como é que os bancos centrais têm trabalhado de uns anos para cá mais ativamente na comunicação com o investidor, né? Talvez num alinhamento de expectativa dos agentes econômicos, né? Sim. Como vocês avaliaram o impacto dessa comunicação, do Banco Central, seja do Fed também, na gestão das expectativas? Qual foram os impactos disso nas condições financeiras? Sim. Então, ao longo do tempo, a comunicação do Banco Central está virando mais importante. Né? Então, essa é uma tendência independente de qualquer detalhe do cenário atual. Começou com muitos anos atrás com os press conferences do Fed, né? Acho que o Bernanke começou isso. E daí o Yellen e Powell, a frequência dos press conferences aumentou. Logo depois da crise financeira, eles começaram a publicar suas próprias projeções, né? O Summary of Economic Projections, que mostra quantos cortes, quantos hikes a gente está esperando nos próximos 2 ou 3 anos.
Então, acho que isso foi 2011, 2013, alguma coisa à volta desse ano. Então, acho que além dessa tendência do longo prazo, acho que a comunicação nesse momento é super importante. Por quê? Porque esse ciclo é diferente dos ciclos anteriores, porque os bancos centrais têm um luxo, né? Tem esse luxo de escolher quando eles vão cortar juros. Né? Normalmente, essa decisão está forçada nos bancos centrais. Tem um choque de crescimento e tem que reagir. Né? Então, essa ideia clássica de o Fed vai matar o ciclo, né? É exatamente isso que está forçando a decisão de cortar juros, e daí a comunicação tem um papel bem menor. Mas dessa vez tem vários fatores que estão apoiando o crescimento super resiliente no mundo todo, mas especificamente nos Estados Unidos. Então, acho que a comunicação é tudo, né? Porque pode fazer argumento que tem que cortar juros agora, pode fazer argumento que talvez a taxa de juro neutro, R-star, está mais elevado e a gente precisa de esperar até um ano daqui. Então, tem o que determina a diferença do que é cortando juros agora e um ano no futuro? É só comunicação. Então, por isso, acho que está inserindo, para o bem ou para o mal, muito mais volatilidade da precificação de política monetária. No final das contas, é muito chato, né, essa volatilidade, mas está vindo de um lugar... Está acontecendo porque tem um fundamento bom na economia. Né? Então, no final das contas, não é o pior outcome que podia ter. Eu acho que é legal contextualizar, né? O que aconteceu? Até 2008, os bancos centrais eles basicamente tinham um instrumento de política monetária que era a taxa de juros. Aí veio a crise financeira, o que aconteceu? Os juros foram para zero no mundo inteiro. E quando você olhava a regra de Taylor, né, economista aqui, você também, a regra de Taylor falava o seguinte, os juros tem que estar tinha que ter, sei lá, 5 pontos percentuais negativos. Alguns bancos centrais desenvolvidos falaram, vamos um pouquinho negativo. Suíça, Europa, o ECB, né? Eles entraram um pouquinho lá nesse mundo de juros negativos. Os Estados Unidos falou, não, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer uma outra coisa para estimular a economia, né? Que vai ter um efeito semelhante, quantitative easing. Injetou liquidez, mexendo na curva de juros, né? Obviamente, quando você sai, quantitative tightening. Mas chegou em um momento que o quantitative easing não era suficiente. Então, vamos usar uma terceira ferramenta, que é o forward guidance. Né? Então, eu começo a dar mais visibilidade para o mercado, o que eu estou achando, e com isso eu tento controlar um pouco melhor as variáveis. No final das contas, agora é uma coisa que o pessoal olha muito, as condições financeiras, né? O Financial Condition Index, que, sei lá, tem algumas casas que publicam, onde você vê, assim, além da taxa de juros, quais são as outras variáveis que estão afetando a liquidez e apetite a risco, que vai, por exemplo, taxa do mortgage, a taxa de crédito, o spread do crédito e assim por diante. Né? Então, assim, quem tem um pouco mais de tempo de mercado como eu, o Greenspan, por exemplo, quando ele falava, assim, ele fez uma vez uma declaração, falou, olha, se você me entendeu, eu não fui claro o suficiente. Porque o objetivo foi justamente fazer você não entender o que eu estou falando. Ele falava que, perguntavam para ele, como é que você vai? Ele falava, isso é uma informação confidencial. Né? Então, ele era um cara que escondia os jogos e não falava nada, né? Diferentemente do Ben, diferentemente do Powell, como o Ben falou aqui. Então, essa transparência, ela veio aumentando, né? E, com isso, eu acho que traz um pouco de volatilidade a mais para o sistema, que você começa a meio que querer, todo dia querer, o Powell vai falar hoje, pode ter uma informação nova, o Powell vai falar amanhã. Vamos ver se mudou o que ele falou de hoje para amanhã, e assim por diante. Basicamente, os agentes de mercado, todos esperam o mesmo número ali, ou qualquer coisa diferente daquilo tem um impacto grande. O que acontece com os mercados, no final das contas? Se você olhar um gráfico da economia ao longo do tempo, a economia ela tem uma tendência positiva e tem uma volatilidade em volta dessa tendência. Ela não é uma linha reta, né? Tem uma volatilidade. Aí você pega o que acontece com a performance das empresas. Ela acompanha mais ou menos essa oscilação cíclica da economia, mas ela tem uma amplitude maior porque as empresas têm uma alavancagem em cima da economia, né? Então, dinheiro emprestado, tal, fazem apostas, contratos. Então, a empresa ela tem uma oscilação um pouco mais ampla do que a própria economia. E o que é o mercado? O mercado é um negócio que vai assim, né?
Só porque o mercado ele tem alavancagem em cima das empresas, ela tem expectativa, tem esse comportamento humano, e a gente agora fica analisando, tem muito dado, esse é um problema, que tem dado, toda hora tem dado, né? Então a gente tem uma oscilação sobre a nossa percepção dos fatos muito maior do que os fatos estão acontecendo. Eu sempre falo assim, a volatilidade da expectativa é muito maior do que a volatilidade dos fatos. Então, assim, as empresas têm alavancagem em cima da economia e o mercado tem alavancagem em cima das empresas, em cima das outras variáveis. Então, a gente vive nesse humor, depressão, euforia, né, com uma constância muito maior. Então, bom, acho que a gente está caminhando aqui para os momentos finais da conversa. E, poxa, não sei se tem algum ponto que a gente deixou de abordar aqui, que vocês gostariam de mencionar, então se ficou mais algum ponto? Não, e também já deixar o nosso agradecimento, deixar as portas abertas aí para vocês voltarem futuramente. E aproveitar para vocês falarem um pouco aí onde o pessoal acha vocês, plataforma, enfim, tudo que vocês quiserem. Bom, somos uma empresa nova, né? Estamos começando, então as pessoas estão conhecendo a gente ainda. Tem o site que é jubartecapital.com. Tem o perfil lá no LinkedIn, que a gente faz uma gestão mais ou menos ativa. Acho que é isso. Onde mais pode encontrar a gente? Fica em São Paulo. Né? Acho que é isso. Pô, a gente queria agradecer vocês aqui a oportunidade de contar um pouco sobre a nossa história. A gente focou muito no mundo macro. Tem outras áreas lá dentro da gestora. Um grupo focado em ativos reais, outro focado em crédito estruturado. Mas acho que é uma conversa bem interessante essa aqui do macro, num momento super interessante, né? Tem momento que a gente vem aqui para falar, mas aqui hoje a gente podia falar sobre diversos assuntos. Obrigado pela exposição aí, por poder contar a nossa história aqui. Muito obrigado. Sempre a gente adora esse papo de macro, né? Então acho que todo mundo tem sua visão de macro. É só a aplicação que diferencia, né, as várias estratégias, mas acho que esse entendimento é super relevante e agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Imagina, eu que agradeço. A gente não abordou os outros pontos aqui, acho que até de propósito, para ter um motivo para voltar aqui no futuro. Né? Tem bastante coisa para falar. Então, poxa, agradeço demais. Tem um ponto, eu acho que... Quase escapou. Quase escapou. Eu até esqueci de mencionar com vocês, foi na emoção da gravação aqui. A gente pede no final da conversa uma indicação de um vídeo, uma série, um filme, alguma coisa que vocês viram recentemente, um documentário, alguma coisa que vocês viram. Livro não vale? É que o livro tem muito já. Livro tem muito. Tá bom. Livro tem muito. Tá bom. Então vai lá. Eu leio mais livros do que assisto filmes. Não sei. Eu tenho um livro que eu vou sugerir, apesar do mas eu acabei de ler o livro que se chama Endurance. O Endurance é a história do Shackleton. Eu te falei para ler. Esse livro é fantástico. Não gosto de todos os livros que ele sugere e indica, mas esse realmente é muito bom. É a história de uma exploração do Antártica. Né? Na verdade, uma falha. É uma viagem onde ele saiu para atravessar a Antártica, mas o navio dele ficou preso no gelo e daí ficou drifting quase 2 anos. Essa é a história do Shackleton voltar com o time dele. E foi um milagre que ninguém morreu. 22 pessoas saíram nessa viagem de 2 anos nas condições super difíceis, desafiador, e conta muito sobre essa ideia de persistência, que acho que talvez está ajudando a gente bem no início de nosso caminho na empresa nova. Pô, legal. E aí, assim, eu fico pensando, como é que não fizeram um filme dessa história até hoje? Incrível, né? Uma história real, uma história... Bom, eu teria um monte de livro aqui, depois, quem quiser me procura lá no, LinkedIn, eu passo, mas... Tentando ficar nos filmes, eu estou vendo uma série, eu comecei há pouco tempo. Eu gosto muito de história, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito com a história. Por isso que, assim, podcast, tem um Founders aí, que fala uma história dos fundadores. Eu gosto muito. Mas é uma série que eu estou vendo, comecei a ver recentemente. Também não sou muito de ver, mas chama The New Look, que é a história da Coco Chanel e o Christian Dior. Bom, pelo menos até onde eu estou, são os dois, basicamente. E tem o contexto da Segunda Guerra Mundial, a invasão alemã na França. E, cara, você fica pensando, será que aconteceu isso? Não é possível que era... Sabe? E aí a gente olha para trás para a história, Coco Chanel, uau, né? Christian Dior, uau, mas
né? A gente vê a história no final da linha, a gente não sabe o que os caras passaram no meio do caminho. Eu acho que todo herói, no final das contas, tem essas histórias desafiadoras, o Shackleton é um deles, mas na hora ele não está entendendo o que está acontecendo, né? A história, como ela é contada depois, muda muito, né? Não, muito bom. Eu tô achando que a gente vai ter que mudar um pouco esse quadro aí ao longo do tempo, que o pessoal acaba lendo mais, né? A gente pede uma indicação audiovisual, um livro e tá tudo certo. Tá tudo certo. Diversificação, né? Isso aí. Já tinham indicado Não. essa série? Não, Esse aí não. A série é bacana, cara, na Apple. Vou dar uma olhada aqui. Tô olhando aqui, parece ser legal. Daniel Luca. Pô, legal. De novo, obrigado, Eduardo. Obrigado, Ben. Muito Obrigado a obrigado. vocês. Obrigado por quem acompanhou a gente aqui. Até a próxima. Valeu.